Obrigada, Dé. Oi, gente. Oi, Nath. Tudo bem? Boa tarde. Hoje nós vamos falar sobre os cuidados que os pacientes têm que ter no pós-operatório de cirurgia de abdômen, a abdominoplastia, esse nome que é difícil falar, que às vezes as pessoas enrolam, tá? Que é a cirurgia de esticar, né, essa região que as mulheres às vezes evoluem com flacidez, ou os homens acabam evoluindo também com flacidez para essa região do abdômen, e às vezes o paciente tem muita dúvida de como vai ser esse pós-cirúrgico. Então hoje a gente vai falar um pouquinho como é esse pós-cirúrgico, quais os cuidados que os pacientes têm que ter na primeira semana, principalmente nos primeiros dias, e também durante os outros dias até a gente conseguir ter uma alta mais tranquila desse pós-operatório, tá bom? Eu vou esperar um pouquinho as pessoas que estão entrando aqui pra gente poder começar nosso assunto. Quem tiver dúvida pode mandar aqui pelo nosso... que eu tô vendo vocês. Eu vi que a Natália escreveu oi, doutora, mandou um beijinho. A Mônica, adoro seus vídeos. Obrigada, Mônica. Então eu tô vendo os comentários de vocês e posso ver as perguntas que vocês me mandaram, tá bom? Enquanto a gente não começa propriamente dito, eu vou separar aqui algumas... Tô separando algumas imagens que eu vou querer mostrar pra vocês. Quem acompanha a gente também pelo Stories, viu que a gente colocou essa semana algumas fotos, né, de dreno. Coloquei também falando de uma posição que a gente usa bastante durante a cirurgia e é importante vocês conhecerem essa posição também pro pós-cirúrgico, tá? Então a gente vai falar só dos cuidados pós-operatórios da abdominoplastia hoje, tá bom? Então quem tiver dúvida de como cuidar ou quem conhecer alguém que vai fazer cirurgia do abdômen, mesmo que não seja com a nossa equipe, com outras pessoas, claro que deve sempre seguir a orientação do seu médico de origem, né, ou da sua médica de origem. Aqui são orientações gerais, né, não substituem de forma alguma uma consulta médica, uma avaliação presencial. É só uma forma educacional para vocês terem uma ideia de como a gente deve cuidar e treinando os olhos de vocês para vocês poderem também ajudar nesse pós-operatório de alguém que vocês vão ajudar ou de algum parente que vai fazer essa cirurgia, os cuidados que a gente tem que ter, ok? Tá bom. E eu queria aproveitar esse momento hoje. Hoje a gente também tem uma novidade para anunciar. Esse mês de dezembro a gente já começou com a fisioterapia, com o início da drenagem linfática intra-hospitalar. Então isso é uma felicidade muito grande pra gente, porque a gente está agregando qualidade no nosso atendimento, qualidade do nosso pós-cirúrgico. Já era um sonho de conseguir fazer isso e a partir desse mês isso deu certo. Então a gente está super feliz, né, de ter a Cris começando a trabalhar com os pacientes, não só aqui no consultório dela, mas também dentro do hospital antes da alta. Então isso a partir de dezembro a gente já conseguiu oferecer isso para as nossas pacientes. E a partir também de agora, a gente tem a possibilidade de oferecer os serviços de uma técnica de enfermagem, que é a Geise, que muitos de vocês já conhecem, domiciliar. Então, para os nossos pacientes, essa é a novidade de hoje, desse mês de dezembro que está todo agitado, oferecer isso para vocês. Então, quem não tiver segurança em trabalhar com dreno, em mexer, em trocar curativo, que a gente vai falar aqui hoje, que precise de alguém para ajudar nesse pós-cirúrgico, ela está extremamente acostumada, me ajuda aqui no consultório, é minha instrumentadora, então ela está dentro da cirurgia, ela viu como é que foi a técnica utilizada. Melhor do que ela,
só eu e ela para estarmos ali depois fazendo aquele pós-cirúrgico, né, de uma forma bem completa. Então, a partir de hoje, a gente pode oferecer esse serviço para vocês também. Então, quem desejar do auxílio da Geise em casa, também posso anunciar para vocês que vocês também têm essa possibilidade, tá bom? Então, esse mês de dezembro, várias novidades, tudo para melhorar o pós-cirúrgico dos nossos pacientes, a nossa qualidade de atendimento, que a gente espera que seja cada vez melhor, certo? Vamos ver se quem escreveu aqui. Amanda Novaes, a Cris é top, ela é top. Arielle, Eudes, abdominoplastia, qual o valor? Eudes, Paula. Nenhum procedimento é tabelado, a gente não trabalha com tabela de valores, né? Porque a gente entende que cada paciente é único. Então, não existe nenhum ser humano igual a outro e com a mesma necessidade. Então, às vezes, um paciente eu preciso fazer uma técnica diferente, ou eu vou ter que utilizar de outras táticas para um melhor resultado daquela cirurgia. Então, a cirurgia em si se chama abdominoplastia, mas existe inúmeras formas da gente chegar no resultado almejado. E isso influencia na questão de custo também, né? Tempo cirúrgico, qual hospital que vai ser feito, tipo de anestesia, o pós-cirúrgico desse paciente, se ele vai precisar vir a cada 2 dias, ou uma vez por semana, ou a cada 3. Então, tudo isso influencia. Então, a gente acredita que não tem como eu fazer uma tabela igual para todo mundo, tá bom? E o preço de uma cirurgia, ele é só o fim de uma avaliação toda que a gente vai fazer, né? Então, às vezes o paciente chega para mim e fala, olha, eu quero fazer uma abdominoplastia. E às vezes chega aqui na hora da consulta e não é isso que o paciente, na verdade, precisa. Então, a técnica, ela está extremamente atrelada ao diagnóstico que a gente vai fazer durante a consulta, ao histórico que o paciente tem, que a gente vai precisar avaliar, né, também. Então, são inúmeros fatores, tá bom? Bom, então vamos lá? Então, hoje a gente vai conversar, então, desse pós-cirúrgico. O paciente tem indicação, fez a abdominoplastia, que é aquela cirurgia que a gente corta lá na linha da cesárea, embaixo, de ossinho a ossinho, puxa aquela pele que tá do umbigo para baixo, estica toda essa pele e trabalha também musculatura, trabalha a gordurinha, né? Então, se eu tenho um paciente com diástase, que é aquela abertura da musculatura, a gente vai costurar esse músculo, e se tem alguma gordurinha ali acumulada, se for passível, ou a gente vai fazer isso cirurgicamente, tirar essa gordura que a gente chama de lipectomia, ou em áreas que não são acessadas pela cirurgia, lipoaspiração, que são 2 técnicas para retirada de gordura, tá? Bom, feito isso, o paciente tá a gente terminou de operar, a gente vai colocar um curativo logo que acaba a cirurgia. E qual que serão as orientações? Então, antes do paciente ter alta, já existem alguns protocolos dentro do hospital. Então, primeiro, a nossa drenagem, que a gente já começa no dia seguinte da cirurgia. Segundo, banho e troca de curativos. Pode tomar banho no pós-operatório? Pode e deve, tá? A única coisa que a gente orienta é que a gente precisa ter atenção. O ideal é que a gente espere pelo menos 24 horas do término da cirurgia para molhar a cicatriz em si, tá? Então, sempre que o paciente for ao banho antes dessas 24 horas, é com um curativo cirúrgico, tá? Então, quando as meninas da enfermagem no hospital vão fazer esse banho, elas já sabem que não pode tirar esse curativo antes do banho. Então, vai tomar banho com o curativo. Ou, se for uma orientação diferente, evitar de molhar aquela região especificamente. E depois do banho, o paciente vai deitar na cama e vai ser feita a troca do curativo, tá? Esse curativo que foi embora para casa, na abdominoplastia, como que o paciente vai proceder? Depende, claro, da técnica utilizada, mas geralmente, na região da cicatriz, a gente vai ter gás e micropor, tá? Ou a gente vai ter uma compressa, ou a gente vai ter um chumaço de algodão naquela região. Habitualmente, esse curativo vai ficar de 24 a 48 horas após a primeira troca, tá? Para trocar esse curativo em casa, como que o paciente vai proceder? Geralmente a gente pede para tirar esse curativo externo que tem gaze. Para que serve uma gaze? Ela serve para absorver algum líquido que tiver ali na cicatriz, tá? Então, pode ser uma secreção amarelinha, pode ser um pouquinho de sangue, porque acabou de cortar e dar ponto. Então, às vezes, sangra até 24, 48 horas, um pouquinho é normal, é comum, pode acontecer, tá? Então, a gente tira, a partir desse momento que já não tá mais vazando, você pode deixar sem gaze. Por que 24, 48 horas? Porque tem paciente que com 24 horas você tirou a gaze e tá sequinho. Então, ótimo, não precisa repor esse curativo de gaze.
Se tirou a gaze e ele ainda continua com um pouquinho de líquido, a gente refaz esse curativo de gaze, mantém mais 24 horas e depois retira. Quando é retirado esse curativo com gaze ou com compressa, alguma coisa que absorva, né, esse líquido, geralmente embaixo a gente deixa um curativo também como se fosse uma película protetora daquela cicatriz, tá? Que isso pode ser de várias formas. Pode ser com microporagem, que é aquele curativinho transparente ou aquele curativinho cor da pele. Pode ser com cola, que também funciona como um curativo, como um impermeabilizante de ferida operatória, tá? Então, de acordo com a técnica de curativo que o seu médico utilizar, ou microporagem ou cola, você vai ter uma orientação ou outra. Então, cola. Se o seu médico usa cola, geralmente aquilo já está impermeabilizado, não precisa fazer mais nada, tá? Se o seu médico usa microporagem, após o banho ou toda vez que molhar, secar esse micropor para ele ficar o mais sequinho possível. Geralmente, a gente faz troca a cada semana. E aí, todo banho que tiver esse paciente vai precisar pegar um secadorzinho de cabelo e secar esse curativo, tá? Quais são os 2 lugares que normalmente tem sim que fazer curativo e curativo todos os dias? Umbigo e em volta do dreno. Geralmente, a abdominoplastia vai embora para casa com o dreno Portovac, que foi aquele dreno que eu coloquei a fotinho ontem lá no Stories, eu já vou mostrar ele aqui para vocês na tela, tá? Então, curativo do umbigo. Bom, se eu tenho uma cicatriz no umbigo, vocês imaginam que essa cicatriz é só por fora na pele ou esse umbigo ele é fundinho? Esse umbigo ele é fundinho, tá? Então vamos imaginar, vou desenhar aqui mais ou menos um umbigo aqui para vocês terem uma ideia. Meus desenhos para ensinar para vocês. Ó, imagina que aqui é a pele do paciente, aqui é a gordurinha e aqui é a musculatura, tá? Então, a cicatriz, o umbigo, ele tá aqui, ó, grudadinho. Aí. Ó, então aqui tá a musculatura, ele tem um pedículo, então ele tem um tantinho que ele fica grudado aqui nesse músculo, e a pelinha tá aqui. E essa pele do abdômen, a gente dá ponto aqui pra dentro. Então, tem uma pele do abdômen que desce aqui, certo? Então, existe um fundinho no curativo, no umbigo, né? Então, se eu colocar a gaze só aqui, eu tô sendo efetiva? Não. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a gaze e se eu tenho um fundinho, se eu vir que tem um fundinho no umbigo, eu preciso pôr a gaze até encostar aqui no fundinho. Ai, doutora, mas incomoda, né? É chato, dá uma dorzinha, um leve incômodo, dá uma aflição, dá uma gastura. E dá mesmo, né? Mas precisa, tá? Porque senão às vezes fica uma sujeirinha lá dentro ou fica úmido lá no fundinho e aquilo pode propiciar uma infecção. Então a gente precisa fazer o curativo, pôr a gaze lá no fundinho mesmo. Então geralmente metade da gaze entra pra dentro do umbigo, a outra metade da gaze fica pra fora, que é onde a gente vai e coloca o micropor pra segurar, tá? E em volta do dreno, a gente geralmente, o dreno é como se fosse uma mangueirinha, né? Que ela vai sair até chegar no coletor. E em volta desse dreno a gente coloca uma gazezinha só pra ele, se porventura puxar um pouquinho o dreno, sangrar uma gotinha, não escorrer. Essa gaze absorver, tá? Então, geralmente, em relação a curativos, a gente faz todos os dias umbigo e dreno, quando o paciente tá com dreno. E na região que tá microporado ou que tá com cola, a gente não precisa mais colocar gás e nada para absorver, desde que aquela região esteja sequinha, ok? Todo mundo fala assim, nossa, doutora, mas pode tomar banho já, né, logo em seguida, tem que esperar alguns dias, não tem que esperar. Claro que cada cirurgião tem o seu protocolo, mas habitualmente sim, pode. Inclusive, os meus pacientes eu peço para tomar o primeiro banho no hospital. Por quê? Já tira aquela nhaca, né, de hospital, que mesmo que for fazer uma cirurgia plástica, é um hospital, e o paciente não tá habituado àquilo, então parece que aquele negócio tá esquisito. Então já sai com outro ar, já sai mais fresquinho, parece que tá mais bem disposto. Questão de um pouquinho de sujeira. Às vezes o curativo ainda ficou ali meio vermelhinho, meio grudentinho, né? Então também já dá uma aliviada nisso. E você ter a possibilidade de fazer o primeiro banho
auxiliado por um técnico de enfermagem, por um auxiliar de enfermagem, né? Imagina você cheio de dúvida com curativo, não sabe se molha, se não molha, não sabe se troca, se não troca, foi tomar banho, não comprou material de curativo, esqueceu, aí tem que sair alguém correndo na farmácia ou na cirúrgica para comprar até você terminar o banho. Então, a logística às vezes não é tão simples, né? Às vezes o paciente não tem todo um staff, às vezes a Geise não tá lá naquele dia, às vezes o paciente não pôde chamar a Geise para ir lá e a logística da casa dele não tá legal. Né? Então, facilita muito o paciente já ter essa tranquilidade, ir embora para casa já com o primeiro banho tomado. Sem contar que, às vezes o paciente vai tomar o banho em casa, eu gosto de tomar banho quentinho. Vai lá, abre o chuveiro bem no quente, fica todo aquele fumaceiro, né? Até o espelho fica embaçado. E aí ele entra naquele ambiente quentinho, gostoso, acabou de operar e a pressão faz o quê? Vai pro pé, desmaia, cai, bate a cabeça, acaba com a cirurgia. Machuca, imagina. Então, quando o paciente vai tomar, inclusive, o segundo banho em casa, que já tomou o primeiro no hospital, ou por algum motivo não tomou banho no hospital, vai tomar o primeiro banho em casa, eu sempre oriento, coloca um banquinho, algum apoio dentro do box. Porque se tiver mais quentinho, sua pressão, você acabou de operar, já vai estar baixa, e você vai estar no ambiente mais quente, a pressão vai abaixar mais e você pode passar mal, tá bom? Então, todos esses fatores me fazem ser a favor do banho intra-hospitalar antes de ir embora, tá bom? E aí em casa, como é que vai ser esse banho? Praticamente igual foi do hospital. Banquinho também, põe lá compra um banquinho de plástico ou uma cadeira de montar, algum apoio, tá? Porque pode acontecer do paciente, às vezes tá tomando banho, a pressão cai, aí dá aquela, né, tonturinha, tá bom? Então, de preferência, com o banquinho dentro do box e auxiliado por alguém. Então, é interessante que alguém da família ou alguém mais técnico, né, esteja ali do lado para auxiliar nesse banho, tá bom? Depois do banho, as trocas de curativo, né? E além das trocas de curativo que eu já mencionei, já expliquei como a gente vai fazer, colocação da meia elástica. Vocês sabem colocar meia elástica? Meia elástica? Sim, a gente vai usar a meia elástica desde a hora da cirurgia até, pelo menos, o paciente estar caminhando de uma forma melhor, bem, pelo menos aí 5, 7 dias, às vezes 10 dias, dependendo do paciente, tá? Meia elástica, ela é um dos fatores físicos, mecânicos, para a gente fazer prevenção de trombose, né? Trombose venosa profunda, tá? Ela precisa ser colocada de uma maneira correta. Então, tem as ondulações da meia, então a gente precisa prestar atenção onde que tá a parte do calcanhar, onde tá a parte do joelho. Geralmente eu peço para comprar 7/8, tá? Que é até o meio da coxa. Então, existe o lugar certinho de encaixar o calcanhar e de encaixar o joelho. Se tiver ao contrário, a meia vai apertar no lugar errado, vai apertar no peito do pé, vai ficar incomodando, vai doer, tá? E quando que você pode pôr a meia elástica? Então, acabou de sair do banho e enxugou. Já pode pôr? Não. Deita. Primeiro troca o curativo, se tiver curativo para trocar. Provavelmente vai ter pelo menos do umbigo e do dreno, né? Ou se for o primeiro banho, aquelas 48 horas ainda tá saindo um pouquinho. Troca o curativo deitada, dá cicatriz. 10 minutinhos com essa perna reta ou pra cima, pra gente nivelar e aí depois colocar a meia. Pensa assim, eu tô pondo a meia porque eu não quero inchar, porque eu quero auxiliar a circulação. E aí eu já levantei, já tomei banho, já caminhei. Será que já não tem um sanguinho represado ali embaixo? Se eu não tiver um bom retorno venoso, se o paciente não tiver uma veia competente, já ficou um pouquinho ali acumulado, um tantinho de sangue. Aí você vai lá e põe a meia, aquele tanto acumulado já ficou ali, tá? Então, o ideal, perna pra cima, esvazia essa perna. E aí, com ela esvaziadinha, sequinha eu quero dizer desinchada, se coloca a meia, tá bom? Então, ou você vai colocar a meia, por exemplo, se você definir que vai fazer a rotina de banho no final do dia, você pode, antes de pôr o pé no chão, já coloca a meia, pede pra alguém te auxiliar, porque não vai poder a paciente pôr a própria meia, porque tem que fazer força, a meia ela é bem firme, tá? Antes de pôr o pé no chão, já coloca a meia. Fica o dia todo com a meia elástica e depois na rotina do banho, tira a meia, claro, e à noite pode ficar sem a meia pra dormir, tá bom? E usa a meia durante o dia, certo? Então tem o jeitinho certo, tem que olhar certinho onde tá o calcanhar pra poder colocar a meia e o horário de colocar, sempre 10 minutinhos com a perna pra cima antes, ok? Bom,
Então, fizemos a nossa rotina de banho, ficou 10 minutos com a perna pra cima, colocou a meia. Às vezes a rotina também de drenagem linfática vai ser nesse horário, ou vai ser no final do dia, de acordo com o que vocês combinarem aí com a Cris, tá? E importante também a gente falar da troca de curativo do umbigo, que eu já falei. E também é importante a gente falar isso no pré-cirúrgico. Então, uma das orientações, sempre que a gente vai fazer abdominoplastia, o paciente tem que limpar o umbigo, tá? E tem que limpar com cotonete, cutucar, tirar, se tiver qualquer sujeirinha, deixar bem limpinho, porque a gente vai fazer um corte em volta daquele umbigo, nós vamos usar aquele umbigo. E se aquela sujeirinha cai perto ali da cirurgia, pode contaminar a cirurgia, tá? E claro que a gente também faz isso antes de começar a cirurgia. Mas às vezes você faz isso na hora da cirurgia, machuca, sangra um pouquinho, aquele umbigo já fica um pouco mais sensível. Então é bom que faça isso antes, tá? Então quem for operar abdominoplastia, já pega um cotonete, alquinho, vai pelo menos uma semana antes, já começa a dar uma limpadinha todo dia e para de cutucar uns 2 dias antes, que aí já não tem mais tempo hábil de acumular nada ali, tá bom? E manter essa higienização uma vez por dia no pós-cirúrgico, tá? E uma questão, né? Bom, deitou e como é que vai ficar essa cama? Vai ficar reta, o paciente vai ficar esticado, tem que ficar dobrado. Todo mundo já sabe, isso é um senso comum, quem faz abdominoplastia tem que andar curvada, certo? E não só andar curvado, o paciente tem que dormir curvado. Por que dormir curvado? Porque a gente operou o paciente curvado. Durante a cirurgia, nós mudamos a posição que vocês ficam. Então, a gente começa a cirurgia com o paciente reto. Em um determinado momento da cirurgia, a gente levanta a cabeceira e o paciente fica com a cabeça elevada para facilitar essa retirada de pele. Então, imagina assim, eu costurei você curvado, né? Olha que beleza. Costurei o paciente quando ele estava curvadinho. Aí ele vai lá no outro dia, ó, deita reto, nossa, uma dor nas costas, vou esticar aqui. E aí os meus pontos, sob tensão, acontecem o quê? Pode romper ponto, pode abrir cicatriz, várias coisas podem acontecer com sua cicatriz, tá? Pode alargar. Então, não. Então, imagina assim, se a doutora me costurou dobradinho, eu tenho que ficar dobradinho pelo menos uns 10 dias. Não tenham pressa para esticar a postura, tá? Não tenham pressa para esticar a postura. Além do que, não é só a pele, tem a costura da musculatura. Por exemplo, qual que é o habitual? O habitual é a gente fazer a costura dessa musculatura no meio, certo? Então, aqui a musculatura tá aberta, a gente vai à costura. Semana passada eu operei uma paciente que ela tinha diástase nessa região e uma flacidez muito grande na lateral. Então, eu precisei, além dessa aplicatura longitudinal, eu precisei fazer várias outras aplicaturas na lateral do abdômen dela, que estava com a musculatura extremamente frouxa. Se eu não fizesse, ia ficar aplicado no meio e aqui ia ficar 2 estufadinhas. Então, eu precisei fazer cintura para ela, fazer com que essa musculatura ficasse mais tensa, mais firme, dando ponto, tá? E aí, imagina se eu ainda costurei a musculatura dela com ela dobrada e ela vai lá e me estica tudo. Não vai dar certo. Aí um ponto vai estourar, vai ficar assimétrico, um lado não vai ficar bom, outro, né? Porque a gente não sabe que lado que vai estourar, o que vai estourar. Claro que assim, a chance de um ponto estourar, gente, é muito pequena. Mesmo porque são vários. É um pontinho do ladinho do outro. Não é um ponto. São inúmeros. Eu não sei nem quantos 1000 pontos que a gente dá numa cirurgia de abdominoplastia. A gente não fala nem em quantidade de pontos. A gente fala em metros, né? Cada fio que a gente usa tem entre 45 e 70 centímetros. Em média, a gente usa 25 fios, às vezes 30 fios por cirurgia, dependendo do tamanho da paciente, da quantidade de ponto que a gente tem que dar. Então, imagina quanto que isso não dá em metros. Eu não sei nem fazer essa conta, tá? Então, tem muito ponto, tá? Mas se a gente pode evitar que isso aumentar essa possibilidade de soltar algum pontinho, o ideal é que a gente tenha esse certo cuidado, tá bom? Então, vamos lá falar de posição. Eu vou virar o celular para vocês, porque nós vamos mostrar essa posição aqui no computador. Para quem perdeu o nosso story falando da posição de Fowler, tá? A posição de Fowler, ela é usada tanto no intraoperatório e deve ser almejada essa posição para o pós-operatório também, tá? Antes de eu virar aqui, deixa eu ver algum recadinho. Oi, Kátia. A Kátia, dia 14 faz 1 ano da minha cirurgia. Que legal. Tudo bem? Vamos ver se mais alguém mandou. Oi, Ale. Ale Guarnieri sempre assiste a gente. Oi, Elisandra. Gente, tenho a Lívia
Lívia Tatone me escreveu: tenho diástase, mas meu problema é do umbigo para cima. E fez uma carinha triste. Por que essa carinha triste, Lívia? Se a gente tem uma diástase, a gente pode corrigir sim. Tem algumas pacientes que respondem bem com atividade física, às vezes melhora essa diástase. Tem paciente que mesmo fazendo atividade física não melhora, e é cirúrgico, tá? Então a gente sempre orienta, tenta primeiro atividade física. Se você já estiver fazendo, não tiver melhorado, aí a gente avalia a possibilidade cirúrgica, tá bom? Não é só porque tá do umbigo pra cima que não é indicação cirúrgica, ela pode ser sim, tá? Bom, então vamos lá, vou virar aqui pra mostrar pra vocês a posição de Fowler. Tatiane Rosanelli: doutora, quero passar em consulta com você. Tatiane, gosto dos seus vídeos. Dá uma ligadinha para as meninas, elas marcam sua consulta. Aqui no consultório você pode ligar no fixo 34071669 ou pelo nosso WhatsApp do consultório 996601669. Deixa eu organizar aqui bem pertinho. Eu peguei essa imagem da internet, tá? Vai mexer um pouquinho. Vou ajustar aqui. Peraí. Vocês não ficam olhando aqui embaixo não, tá? Vamos olhar essa foto aqui, ó. Acho que dá pra ver nos dois, tanto pelo Face quanto pelo Insta, né? Gente, então, ó, eu vou apontar com a caneta pra vocês conseguirem entender. Então, a posição de Fowler é exatamente isso. A gente eleva o decúbito, as costas. Então, o paciente começa a cirurgia reto, tá? Depois, a gente eleva um pouquinho a perna, dá uma quebradinha aqui na panturrilha e eleva o dorso 45 graus. Então, claro que na cama de vocês é difícil fazer isso aqui com o colchão, né? Essa quebradinha aqui embaixo do joelho. Então, o que a gente orienta nesse caso? O paciente colocar algum travesseiro ou edredom aqui nessa região para dar essa dobradinha. E a gente vai elevar 45 graus, que isso vocês podem fazer comprando um triângulo, na cirúrgica geralmente vende, não é caro, tá? Que vocês vão usar isso pelo menos 10 dias, dá pra colocar isso atrás do colchão ou em cima do colchão. E aí o paciente deita em cima do próprio triângulo, tá? É um triângulo acolchoado que pode ser comprado. Então, você pode comprar o triângulo ou você pode, de repente, fazer essa elevação do colchão colocando um monte de anteparo aqui atrás. Pode pôr edredom, pode pôr travesseiro, pode pôr o que vocês quiserem aqui, desde que o colchão se eleve, tá? Então, essa posição é a posição que a gente termina a cirurgia de vocês, na hora que a gente vai tirar a pele, né? Então, a cicatriz tá aqui, ó, bem onde tá a mão desse paciente. A cicatriz tá aqui acima do pubis, né? Abaixo do umbigo e antes do pubis. Então, tudo que eu posso fazer para aliviar essa tensão, então fazer isto com o corpo, ó, fazer este movimento, se eu tô muito reto, eu tô bem esticada. Se eu faço isso, eu tiro a tensão da cicatriz aqui, tá? Então, se eu tiro a tensão da cicatriz, eu favoreço essa cicatrização, tá bom? Então, essa posição é importantíssima a gente também segui-la no pós-cirúrgico, tá? Ela faz parte de uma boa cicatrização, uma boa evolução. Tem paciente que consegue fazer isso com colchão, tem paciente que às vezes acaba dormindo no sofá ou na cadeira do papai, se ajeita de uma forma melhor, mas quanto mais de pé, mais elevadinho, menos tensão a gente vai ter na cicatriz, melhor essa cicatriz vai ficar, tá? E se eu for transferir essa posição para o paciente ficar de pé, tenta imaginar o paciente assim, ó, se levantando. A hora que ele ficar da forma reta, o joelho vai estar ainda um pouquinho dobrado, né? Então, você vai estar com o joelho fletido e o tronco, ele vai estar, se o eixo tá aqui, o tronco tá um pouquinho acima do eixo. Então, o paciente vai estar com o tronco, com o ombro, com o peito voltado para frente. Então, o paciente vai estar como se estivesse se debruçando sobre si mesmo, tá? Então, se eu for transferir essa posição na hora que o paciente estiver de pé,
é importante que a gente tenha o joelho um pouquinho flexionado ou dobrado e o ombro um pouquinho para frente. Essa posição, habitualmente, a gente pede para deixar 10 dias, obrigatoriamente, tá? Deu 10 dias, o paciente já está sentindo um pouquinho mais confortável, consegue esticar um pouquinho, não tem dor na cicatriz, não sente muito incômodo. Gradativamente, a gente vai deixando o paciente esticar um pouquinho as costas e, às vezes, tirando um travesseiro ou outro, ou tirando o triângulo das costas. Se eu tenho uma posição, vamos agora pensar ergonomicamente. Bom, eu tenho ali 45 graus, né? Vocês viram. E se eu tenho uma posição, o paciente ele quer ficar sentado na cadeira. Vocês acham que é uma posição que tudo bem, que ele pode ficar sentado? E seria uma posição legal no pós-cirúrgico? Ou não? A melhor posição realmente é deitada, é a que menos vai forçar. Vocês acham que tudo bem? O paciente deve ficar mais deitadinho ali naquela posição? Ou se o paciente ficar sentado também, tudo bem? Ninguém quer me responder, né? Oi, Cata! Tudo bem? Ai, que delícia ter você aqui. Manda um beijinho pra Angelina, pra Dani. Quem mais tá aqui me ouvindo? Adriana, Laura. Oi, Laura. Tudo em ordem? Eu vou só esperar vocês me responderem. Vamos ver se vocês vão passar no teste. Minha pergunta foi, a gente estava falando ali sobre a posição de Fowler, se o paciente quiser ficar sentado, tudo bem o paciente ficar sentado no pós-operatório ou ele estaria indo contra aquela posição ali que eu mostrei para vocês agora? Vamos ver. Sabrina, acho que não pode ficar muito sentado. Sabrina Estefânia, 22. Vamos esperar mais alguém falar, Sabrina. Quem já operou, que tá me ouvindo, às vezes quer dar uma opinião também? Amande Novaes, se o paciente está sentado, creio que não vai forçar a cicatrização. Adriana Soares, acho que deitado é melhor. Então, a gente tem uma opinião que acha que sentado ok, e duas opiniões que acham que que deitado é melhor. A Sabrina tá no meio do caminho, acho que não pode ficar muito sentado. A Cris Mariage, imagino que possa, desde que mantenha os ângulos. Gostei dessa resposta, Cris. Então, normalmente, como que a gente senta? Vamos lá. Bom, se eu ficar de pé, ó, vou mostrar pra vocês a parte de pé da questão. Se a gente tá de pé, deixa eu virar aqui nosso Facebook. Bom, se eu tô de pé, reta, é a mesma coisa que eu tivesse deitada lá reta, ok? Tá. Então, se eu for caminhar, só mostrando pra vocês, eu vou ter que estar um pouquinho com o joelho fletido pra manter aquela posição lá de Fowler e o ombro um pouquinho pra frente. É mais ou menos a posição quando eu tenho neném pequeno, né? Então, quando a Isabela começou a andar, era aquela posição que eu segurava o dedinho dela e ia andando com ela pra frente. Mais ou menos essa posição, como se você estivesse dando a mãozinha pra um neném pequeno caminhar. Então, você tem que ficar curvado. Bom, vamos transferir, ó. Vou só sentar. Se eu sentar, eu tô mantendo praticamente o ângulo? Vou sentar, vou puxar aqui minha cadeira. Então, tô assim. Sentei. Eu estou praticamente mantendo o ângulo ou ainda melhorando mais o ângulo, porque eu vou estar subindo a minha perna. Então, eu vou fazer aqui, ó, entre a minha perna e o meu tronco, 90 graus. Se eu tô fazendo 90 graus, eu tô fazendo mais do que aquela posição deitada. Quando eu tô deitada, eu tô só com o joelho um pouquinho dobradinho, não é? Não coloquei lá um travesseiro? Coloquei um travesseiro ali embaixo. Então, eu tô dobrando só um pouquinho. Quando eu tô sentada, eu dobrei praticamente o joelho todo. Então, eu tô favorecendo a cicatrização. Então, a posição sentada é ótima. Pode ficar sentada, tá? Deitada, só pra dormir. Nada de preguiça. Não operou a perna, tá? Eu brinco com as minhas pacientes. Não operou a perna. Tem que andar, tá bom? Então, essa posição de dormir, de Fowler, é só pra dormir. E a gente transfere ela pra caminhar e pra sentar, melhor ainda, tá bom? Deu pra entender por quê? Porque eu tô fazendo aqui 90 graus. Então, é onde menos força
força eu vou ter na minha cicatriz. Quanto mais assim, ó, curvadinho, mais relaxadinho, melhor. Claro, agora se eu sentar assim, quero esticar pra trás. E esticar a perna, não é legal. Porque aí você tá esticando a cicatriz. Agora, se você ficar certinho, 90 graus aqui no apoio, perninha dobrada, tá de parabéns. Pode ler um livro, pode assistir televisão, mas também não é pra ficar o tempo todo ali não, tá? Toda posição que você for ficar muito tá errada, porque você tem que caminhar no pós-cirúrgico. Lembra que eu sempre falo prevenção de trombose, de embolia? Quais são as formas da gente fazer prevenção? Deambulação precoce, deambulação é uma palavra que significa caminhar, então andar logo no pós-cirúrgico e o máximo que o paciente puder. Hiperidratação, tomar muito líquido, não ficar desidratado, porque senão isso aumenta o risco, tá? São as duas principais medidas. E o uso da meia elástica, tá bom? Deu pra entender, pessoal, essa questão da posição de Fowler, então? Então, se você mantiver os ângulos certinho, perfeito. É uma posição legal. O paciente pode ficar ali sentadinho um pouquinho, tá bom? Muito bem. E aí, o que é bacana? Às vezes o paciente não tem esse conhecimento, não sabe, ou às vezes a gente fala, explica, mas é tanta informação no pós-cirúrgico que às vezes o paciente não consegue organizar tudo isso, a rotina, né? Banho, remédio, posição da cama, como que vai ficar para dormir, o que vai fazer durante o dia. Então, agora a gente tem a possibilidade de ter a Geise auxiliando vocês nisso, tá? E uma outra coisa que eu acho que é o mais legal de todos, que eu acho que isso ninguém ensina tão abertamente assim, nós vamos falar de dreno. Às vezes dá uma má impressão, né? O paciente fala, vou ter que mexer com esse negócio aqui. Não tem dificuldade. Gente, é só vocês seguirem a orientação, é bem tranquilo de cuidar do dreno. Mas, de novo, se não tem tato ali para aquilo, a Geise vai lá e mexe e organiza isso para vocês, tá bom? Bom, dreno. Então, como essa pele foi solta, até ela colar, ela vai juntar ali um líquidozinho, ela vai soltar um líquidozinho. Então, para aquele líquido não ficar acumulado ali no abdômen da paciente, a gente geralmente, deixa com o dreno Portovac no pós-cirúrgico, tá? Tem algumas pacientes que a gente pode não deixar dreno, mas algumas a gente acaba deixando dreno. Então, independente se tem indicação ou não. Deixou o dreno? É isso que eu vou explicar pra vocês agora. Nós vamos falar um pouquinho de orientação de como cuidar, tá bom? Primeiro eu vou apresentar pra vocês o dreno. Então, vou colocar aqui a fotinho de um dreno que a gente usa. A senhorita Andréia manipulando o dreno aqui no consultório. Eu vou mostrar pra vocês. Vou virar de novo, ok? E eu prometo que daqui uns 10 minutinhos eu acabo, tá bom? Pra vocês não ficarem muito aí, eu ficar só aqui falando, e vocês terem coisa pra fazer. Falando nisso, eu vou fazer uma enquete aqui com vocês pra nossa live de 2020, antes de eu virar. A gente tem duas possibilidades da gente manter as nossas lives pra 2020. Ou a gente mantém nesse horário final do dia, perto das 5h30 de quinta-feira. Ou a possibilidade da gente fazer isso no horário do almoço, 12h30. Então, eu gostaria que vocês dessem a opinião de vocês, tá bom? Podem colocar o próprio número, 17h30 ou 12h30, pra gente depois ver o que a maioria gostaria que fosse, tá bom? Que a nossa intenção é sempre buscar um horário que seja melhor pra vocês conseguirem assistir e a gente sempre ter interação, né? Só eu que ficar falando não é tão legal. Legal quando vocês me respondem, eu gosto. Certo? Então, vamos lá ver a Andréia, quem não conhece a Andréia ainda. Bem que ela tá escondida aqui, né? Tá de máscara, gorrinho e touca, porque ela tava manipulando o dreno, né? Claro. Então, aí tem que tá paramentada mesmo. Peraí, cadê o mouse? Vou virar esse aqui agora. Cássia Aparecida Ferreira Esgobim. Oi, Cássia, tudo bem? Bem-vinda aqui. Nós estamos agora falando sobre dreno, que é um dreno comum que a gente usa para cirurgia de abdômen, abdominoplastia, ok? Bom, então aqui Andréia, aqui no consultório, a gente estava manipulando esse dreno para realmente fazer essa foto para vocês. E a gente fez um vídeo também para as nossas pacientes que operarem vão receber esse vídeo. Então, vamos lá. Acho que todos estão vendo, né? Bom,
Então, aqui, o dreno Portovac. Eu fiz um desenho aqui, talvez dê pra vocês verem. Aqui como se fosse a silhueta da paciente, aqui o umbigo, aqui a cicatriz, aqui o pontinho que a gente dá quando vai fixar esse dreno. Então, na hora da cirurgia, a gente dá um pontinho pra ele não sair, né? Na verdade, alguns pontinhos aqui pra ele não sair. E essa partezinha aqui fica lá dentro, chupando, né? Sugando esse líquido que o abdômen vai produzir ali. Tá dando pra ver aqui também? Aí. Ok? Isso. Acho que melhorou. Bom. Então tá. Então o que vocês vão enxergar quando vocês estiverem auxiliando alguém? Então daqui pra cá fica dentro da paciente e daqui pra cá é o que fica externamente, tá? E tá em até esse coletorzinho aqui. Então, aqui, o líquidozinho vai sair daqui, lá de dentro, vai passar por uma conexão em Y que tem aqui, vai descer nesse caninho e vai encontrar aqui uma presilha, que é esse branquinho aqui, ó. Certo? Dá pra ver? Dá, né? Aí. E esse líquido vai descer por aqui e vai chegar aqui nesse coletorzinho, certo? Deixa eu ver se tem uma foto aqui. Tá melhor. Aqui. Tá, essa aqui parece melhor o coletor, ó. Então, o líquido vai se acumular aqui nesse coletorzinho, tá? E ele é um dreno a vácuo, tá? Então, aqui, essa sanfoninha geralmente fica bem apertadinha e esse líquido vai ser tracionado, sugado para esse coletor aqui. Tá bom. Então, o que é importante? Para que serve o dreno? Para sair esse líquido. Segunda coisa, é importante eu saber quantos ml está saindo por dia, porque esse dreno fica em média de 5 a 10 dias, dependendo de cada caso. E dependendo da quantidade de líquido que está saindo, tá? Pra gente manipular esse dreno, eu preciso fechar, porque ele é um sistema a vácuo. Então, eu vou pegar essa presilhinha e vou apertar. Depois que eu apertar essa presilha, eu posso vir aqui, abrir esse dreno, tirar o líquido que tá aí dentro, jogo num copinho descartável, pego uma seringa, aspiro na seringa depois que tá no copo e vejo quanto saiu. Saiu 20 ml, 40, 80, 100, 120, 200, 300 ml? Quanto saiu nas últimas 24 horas? Anoto no caderninho. No dia seguinte, mesma coisa. Só que eu vou abrir isso aqui, tirei lá o líquidozinho, joguei no copo, depois eu vou precisar fechar, certo? Então, eu vou pegar essa sanfoninha aqui, eu vou apertar, empurrar ela contra uma superfície rígida, para refazer o vácuo, para ele voltar a funcionar. Aperto isso aqui, ele vai ficar bem colabadinho, bem fechadinho, aí eu ponho de volta a tampinha azul nele. Pus de volta, ficou bem fechadinho, tá tudo fechado, aí eu posso ir lá na presilha e solto a presilha, abro ela de novo. Aí o líquido vai voltar a funcionar, vai voltar a drenar, tá? Ah, mas juntou muito aqui, eu acho que eu vou tirar mais de uma vez por dia. Tudo bem, tá ótimo, não tem problema, pode tirar mais de uma vez por dia, desde que você some com a quantidade que saiu, pra gente sempre somar a cada 24 horas, tá bom? Não é difícil, mas exige luva, né? O paciente tem que estar com luva, quem for manipular o dreno, é bom ter luva, pra não contaminar, isso aqui geralmente tem um pouquinho de sangue, tá? E às vezes acontece do dreno entupir, né? Então, como que eu sei que um dreno entupiu? Bom, saiu lá, no primeiro dia saiu 150, no segundo 130, depois saiu 100, depois saiu 80, no dia seguinte não saiu mais nada. Ai, que ótimo, doutora, vamos tirar esse dreno? Gente, 80 ainda é bastante. Se saiu 80 e no outro dia não saiu nada, esse dreno entupiu. Pode acontecer de entupir, tá? Precisa vir no consultório pra gente ver. Porque se tiver entupido, a gente precisa tentar desentupir. Às vezes consegue, às vezes não, tá? Se conseguir, volta a ele funcionar e aí a gente vai ver a evolução nos próximos dias, quanto de líquido que continua saindo, para saber o melhor momento de retirar um dreno, ok? Então, apresento para vocês, para quem não conhece, esse é o dreno que a gente usa geralmente no pós, na abdominoplastia, que chama dreno Portovac. Ele é a vácuo. Ah, uma coisa importante, desculpa, voltando aqui. Posição do dreno. Então, aqui a gente fez uma bancada, né? Como se tivesse aqui desenhado a paciente. E ele é a vácuo, então ele tá sugando. Porém, se eu pegar esse dreno aqui e colocar em cima do abdômen da paciente, ele vai ficar acima da altura que ele foi dado o pontinho, certo? Então,
a mangueirinha dele que tá dentro do corpo tá aqui, e aí você vai lá e coloca o coletor por cima. Apesar dele ser a vácuo, pode, às vezes, algum líquidozinho refluir. O que é refluir? Refluir é entrar novamente. Então, o líquido que estava saindo, dependendo da posição que você coloca o dreno, acaba voltando aquele líquido para dentro do abdômen. Não é legal, tá? Porque pode contaminar. Essa mangueirinha, por mais que ela seja estéril, né? A hora que a gente abre, isso é colocado no centro cirúrgico, dado ponto no centro cirúrgico, então é todo um sistema fechado. Mas não é legal que esse líquido, depois que teve contato com essa mangueirinha, volte lá pra dentro. Então, posição do dreno é sempre abaixo. Sempre não ficar na... Você pode até deixar na cama do lado, mas não em cima do abdômen, do lado do quadril, por exemplo, ou no chão, tá? E quando for andar, sacolinha na mão, pega esse rabinho aqui do dreno, esse plásticozinho aqui azul, segura e leva pra passear como se fosse um cachorrinho. Certo? Vocês têm aí uns dias pra se apegar ao dreno, apesar que ninguém se apega, né? Graças a Deus, todo mundo na hora que tira acha uma maravilha. Não é dolorido pra tirar, só que você sente um pouquinho, né? Sente aquela mangueirinha ali, dá uma mexidinha, mas é bem tranquilo pra tirar, tá bom? O que mais, pessoal? Falamos de banho, falamos de troca de curativo, posição pra dormir, pra andar e de sentar, falamos de dreno. O que mais vocês querem saber de pós-cirúrgico? Eu acho que são as principais medidas e orientações que a gente pode passar pra vocês do pós-cirúrgico, tá bom? Vamos ver se mais alguém escreveu aqui. Oi, Meire, tudo bem? Boa tarde. Ah, legal, já bastante gente, algumas pessoas já responderam aqui do horário. Cadê? Gisele, Amande Novaes, Sabrina, todo mundo colocou 17h30. Gente, eu perguntei um pouquinho mais cedo pra gente programar a nossa live, depois eu também vou fazer um story sobre isso, mas quem já estiver me ouvindo agora, quiser colocar, duas opções pra gente manter nossa live do ano que vem. 12h30 ou manter 17h30 no final do dia, tá bom? Muito bem! Que mais? Semana passada foi dia de cirurgião plástico, fiquei feliz a beça. Fiz um videozinho, tá lá no IGTV. Coloquei lá no IGTV para vocês poderem assistir um pouquinho, conta um pouquinho do meu dia a dia, né? Do que eu gosto de fazer, do que eu acho que significa ser cirurgião plástico. Então, quem não assistiu, depois veja lá, tá bom? Maria Celeste Beirigo Oliveira. Oi, tia! Muito bem explicado, boa didática, parabéns. Andréia Cavalcante, amei sua explicação, tirei minhas dúvidas. Ai, que bom, Andréia, fico feliz. Sabrina, o líquido que fica voltando depois, que tira o dreno, até quando fica voltando? Boa pergunta, Sabrina. Então, o dreno, ele vai tirar esse líquido que está mais relacionado com a cirurgia, logo no pós-operatório imediato, essa primeira semana, 10 dias. Depois que tirou o dreno, o nosso organismo ainda pode continuar produzindo esse líquido e esse líquido acumular, que é o que a gente chama de seroma. Seroma é uma quantidade de líquido acumulado no abdômen, não só no abdômen, existe seroma em mama, por exemplo, seroma em lipoaspiração, em outras regiões. Então, a definição não tem relação com o local, mas é com o que é acumulado. Então, é um líquido acumulado em alguma região. No caso nosso, que a gente está falando aqui hoje, geralmente na parte inferior, abaixo do umbigo, tá? Geralmente esse líquido é meio clarinho, meio branquinho, meio citrino, meio um suquinho de laranja, parece, tá? Ninguém mais vai tomar suco de laranja agora. Ele é mais amareladinho. Que é praticamente lipólise, é mais ou menos gordura que se liquefez, que virou líquido, né? Processo inflamatório, porque tá cicatrizando, então é normal ter ali uma inflamaçãozinha, tá? Então pode sim acumular esse líquido e a gente vai ter que ter algumas medidas para drenar esse líquido. Então a gente vai fazer punções seriadas, né? Vai pegar uma seringa e aspirar esse líquido. Então faz uma picadinha na cicatriz, a cicatriz está dormente, então não dói essa picadinha, e vai aspirar com uma seringa tirar esse líquido. Às vezes a cada 2 dias, às vezes a cada 3, às vezes a cada 4, às vezes uma vez por semana, dependendo da quantidade de líquido que cada paciente produzir, tá bom? O líquido que fica voltando depois, que tira o dreno. Até quando fica voltando? Então, até quando depende de paciente para paciente. Tem paciente que eu faço uma punção, resolve, não volta a ter mais seroma. Tem paciente que eu faço 3, 4, 5. Tem paciente que eu preciso drenar de novo, voltar a colocar um dreno. Tem paciente que às vezes a gente precisa reoperar.
Então, o seroma ele pode ser de resolução bem rápida ou ele pode ser um seroma mais persistente, vai depender de cada organismo, tá? Então, até quando ele fica voltando, não consigo te responder, porque cada paciente é de um jeito. A maioria consegue resolver com algumas punções, com algumas aspirações, tá bom? É mais raro. A gente tem que redrenar e reoperar o abdômen por causa de um seroma é muito mais raro, tá? Mas pode acontecer. Eu já tive uma paciente de São Paulo que a gente operou o abdômen. Ela veio certinho nos primeiros retornos. Depois eu perdi o acompanhamento dela. A gente não conseguia mais se ver. Ela não conseguia vir com certa frequência. Quando ela voltou, se não me engano, ela já estava com 6 meses de pós-operatório. Ela falou, doutora, eu voltei porque eu tô sentindo um durinho aqui no meu abdômen. E a hora que eu palpei, realmente parecia um carocinho de manga. O que aconteceu? Ela teve um seroma, não foi diagnosticado, ela não percebeu. Eu não consegui vê-la porque ela não vinha em consulta, né? Ela estava atarefada com as coisas do dia a dia. Não conseguimos fazer o diagnóstico. Então, quando ela chegou, esse seroma já estava encapsulado. Então, ele já tinha uma cápsula ao redor, aquele líquido ficou ali presinho, como se fosse uma bexiguinha. E aí, com a cápsula formada, não tem o que fazer. Se você pode até lá aspirar e tirar esse líquido, mas se a cápsula estiver ali, ele vai refazer. Então, a gente precisou reoperar. Então, você abrir novamente a cicatriz dela da abdominoplastia, descolar aquela pelinha, levantar essa pele do abdômen de novo e tirar aquele carocinho mesmo, era uma bolinha que estava ali acumulado, tá? Mas é raro, muito raro. Eu tive uma paciente que é muito difícil disso acontecer, mas pode acontecer, tá bom? Por isso que cada um é um, né? Cada paciente responde de um jeito. É a mesma coisa quando a gente fala de face. Quantos bilhões de pessoas existem no mundo? Acho que 8 bilhões em média. E a gente não tem ninguém igual a outra pessoa. Você já viu alguém igual, se não for gêmeo, idêntico? Não tem. Né? Deus é tão perfeito, fez a gente tão perfeito, com tanta individualidade, que não é à toa, né? Então a gente tem que tratar os nossos pacientes também de forma totalmente individual, tá? Cada um tem uma necessidade, por isso que cada um também às vezes vai ter um valor, né? Uma técnica cirúrgica, cada um vai ter um acompanhamento no pós. Então o protocolo é bom, né? É bom a gente fazer protocolos, mas eles não devem ser estáticos. Porque tudo que é muito protocolado, muito quadradinho, não é bom para aquela pessoa. Pode ser bom na média, né? Mas você não individualiza o tratamento, tá? Então a gente sempre deve olhar com carinho e com um olhar bem único para cada paciente nosso e para cada intercorrência no pós-cirúrgico, para cada complicação que o paciente tenha, vir a ter, né? É bem individual mesmo, tá bom? Obrigada pela sua pergunta, é extremamente importante, Sabrina. Muito bem, gente, falei demais para variar, né? Já são quase 5 para 7, nós estamos aqui ainda, certo? Quem mais aqui no Face? Dani Sequini assistindo. Oi, Dani, boa tarde. Tatiane Rosanelli, gostei muito da explicação, obrigado, Tati. E respondam aí depois em relação ao nosso horário para live, tá bom? Quero agradecer a audiência de vocês estarem sempre aqui me prestigiando, escutando eu falar de cirurgia plástica, que é uma das minhas paixões, né? Gosto muito de estar aqui no consultório, isso pra mim me realiza profissionalmente, assim, demais. Além de estar aqui atendendo vocês, né, podendo fazer o meu melhor para vocês se sentirem bem, né, melhorar a autoestima, melhorar a vida, a gente sabe que muda a vida a cirurgia plástica, ou em forma de procedimento, ou estético, né, que eu faço em consultório, ou em forma de procedimento cirúrgico. E esse espacinho que a gente tem aqui também para falar ao vivo com vocês, para mim é muito precioso, certo? Então, eu gosto da participação de vocês, podem fazer perguntas quando quiserem, mandar sugestão de tema. Só faz sentido eu estar aqui para falar sobre o que vocês querem ouvir, tá bom? Gente, obrigada. A Dani falou explicadinho. Rita Kuroda, boa noite. Obrigada, Rita. Obrigada a todo mundo que está nos assistindo, sempre. Espero vocês na semana que vem, tá bom? Por enquanto a gente mantém, ok? Até dezembro, até a gente fazer essa enquete, as nossas lives aqui de quinta nesse horário, perto aí das 5h30, certo? Obrigada, pessoal. Até semana que vem. Boa noite.